Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, então de novo aí, Cleber Soares com mais um vídeo novo aqui no canal. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós estamos com um assunto aqui, dizendo assim, ó, para Deus nada é impossível. Você crê nisso? Você crê? Então nós vamos falar sobre isso. Pois para Deus nada é impossível. Presta atenção no que nós vamos dizer. Escuta só, irmãos. Eu vou ler um versículo aqui, está em Lucas capítulo 1, versículo 37. Mas antes de eu ler esse versículo, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser membro desse canal? Nos ajudar aí? Então do seu lado está escrito seja membro. Clica aí, seja membro. E depois você vai olhar assim. Eu preciso também de compartilhar os vídeos. Das orações, das mensagens, compartilhar aí com seus amigos. E também não deixar de dar o like. É importante o like. E ter o sininho. Por que adicionar o sininho? Para o YouTube reconhecer e mandar os nossos vídeos também para vários lugares. Então vamos, irmãos, aqui direto ao assunto, porque esse assunto aqui ele é de suma importância para mim e para você. O versículo, irmão, o capítulo número 1 do Evangelho de Lucas, ele traz uma mensagem assim para nós de grande importância. Presta atenção que eu vou te falar. Tinha uma mulher, essa mulher, o nome dela era Maria, e ele estava quietinho na sua casa lá, e de repente, sem mais e sem menos, aparece um anjo. Presta atenção, aparece um anjo para essa moça, e ele olha para ela assim, bem na cara dela, e falou assim: você é Maria? É Maria, sim. Pois é, Maria, eu vim trazer aqui uma palavra para você. Eu imagino, Maria, o que você quer dizer? Não te conheço. Ele diz assim: mas você vai me conhecer. Se eu te falar que você está grávida, ela falou: o quê? Meus irmãos, eu imagino Maria. Pô, não, pera aí. Primeiro, sou virgem. Segundo, nunca conheci homem nenhum. Pirou, ficou doido. Isso, eu fico pensando Maria naquela hora, irmão. Para começar, imagina os pais daquela época. Imagina o pai de Maria. Imagina a mãe de Maria. Imagina os irmãos de Maria. Ia dar um cacete nela. Via. E o problema é que ela tinha um namorado. Até pensava em casar. Eu acredito que eles trocaram muitas ideias, ia casar, mas talvez ia demorar ainda. Aí o anjo pegou e falou assim: bom, você está namorando, né? Tá. Com certeza, quando José descobrir que você está grávida, já era, o casamento acabou. Porque ele não vai entender, ele vai querer saber de quem que é o pai dessa criança. E por que você traiu ele? Ainda mais traição naquela época, irmãos, pelo amor de Deus, né? Então, o que acontece? O anjo falou: fica na sua. Fica na sua, você está grávida, agora não tem jeito mais. Você foi agraciada pelo nosso Senhor. Ele que agraciou você. E aí ele explicou para ela, aí, irmãos, eu não vou entrar em detalhe, quem seria esse. E ele até deu o nome para esse que seria o filho dela. Então, você sabe o que acontece? Daquele minuto ele caiu fora. Sabe o que foi? Ele esperou José dormir, rapaz. Ele foi lá no ouvido, José: rapaz, Maria está grávida. E você não vai largar ela não, só. Você vai ficar aí numa boa. Não larga Maria não, porque se você fizer isso vai pegar muito mal, mano. Você não pode fazer isso não, né? Deixa Maria grávida. Aí ele pensou em cair fora. Aí ele, não sei, talvez ele questionou o anjo, e ele disse assim: olha, esse filho que ela está esperando, ela não foi ter relacionamento com ninguém, porque esse filho que ela está esperando, ele vem do Espírito Santo.
Então ela não teve contato com ninguém, ela continua virgem, e ela só vai deixar de ser virgem quando ela receber, ter o neném que vai sair das entranhas dela. Beleza, beleza. E o anjo pegou e foi embora. Meus irmãos, e ele chegou a pensar assim, ele ficou por ali, mas hoje, irmãos, deixa eu te falar, você sabe o que mais me encaixa, mais lindo, é que ele não teve relação com Maria antes do neném nascer. Não teve, irmãos. Pelo contrário, graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Quando Deus quer, irmão, Deus ele resolve todos os nossos problemas. Deus é assim, Ele não tem limite para resolver as nossas causas. O que Ele faz, irmãos? Ele vai, veja bem, ele vai, pega Maria foi crescendo na barrigona, e nesse meio de tempo, também seus pais já estavam sabendo, não é? Graças a Deus eles não brigaram com José, pelo que eu entendo aqui, não brigaram com José. Espero que vocês vão ver. E eles acreditaram, então. Então, veja bem, José pegou Maria quando ela estava nos dias de ganhar o neném. Meus irmãos, ficaram sabendo, né, que esse Nazareno ia nascer. E esse Nazareno ia ser o Salvador do mundo. Aí começou a perseguição sobre esse casal lindo e maravilhoso que é José e Maria. José sai com Maria e sai por aí e vai com ela para um lugar lá, para o estábulo lá, para ganhar menino. Irmão, deixa eu te falar, você sabe onde é que Jesus nasceu? Eu fico olhando aí, essa turma aí, que os caras, tem um sacerdote que acha que está correndo na barriga. Os caras, é ouro para tudo quanto é lado e tal, e carro importado, é palacete. Não, irmão, tem sacerdotes aí, irmão, que eu vou dizer para você, você entrar no palácio deles, você tem que pensar 2 vezes. Vai lá no Vaticano, tem lugar que você não consegue nem entrar. Nem entrar, irmão, eu só estou falando do Vaticano porque veio na minha cabeça, mas tem sacerdotes aí, além lá do Vaticano, que eu vou dizer, você chega na igreja do Cabra, que ele é ouro purinho, para todo enquanto é lado. O cara acha que está correndo, mas deixa eu te falar, tudo isso vai acabar, sabe? Não foi para isso que Jesus veio, ele veio na simplicidade. E foi o que aconteceu, ele nasceu num curral, porque José saiu por ali e foram procurar um lugar seguro para ela, não encontraram, achou um curral lá, uma coisa lá no meio das coisas dos bois lá, e ele ganhou neném e nasceu Jesus ali, para a glória de Deus. E é esse Jesus, irmãos, que nós vamos estar enfatizando dele agora, que nasceu dessa mulher, que está lá no capítulo 1 e no versículo 37 do Evangelho de Lucas. Então ele continua dizendo aqui, irmãos, que essa promessa de Deus em salvar o mundo, a humanidade, ela chegou então através de Jesus Cristo. Foi dele desfazer da sua glória e descer e se tornar um humano. Ele era espírito e ele também é humano, ele era os dois em um, como que ele dizia aí. E ele fez muitas maravilhas, de maneira, meus irmãos, que esse Jesus nasceu, não é? Ele cresceu e ele, irmãos, ele morreu pelos nossos pecados. Então, quando o anjo fala com Maria, e ela falou, o quê, rapaz? Se perdeu o juízo, eu nunca tive homem nenhum na minha vida. Aí eu vou nascer do Espírito Santo. E o Espírito Santo é isso? Vocês nem sabia que era isso. Fica tranquila, que para Deus nada é impossível. Eu vou ter um filho sem ter contato com nenhum homem? Ele disse sim. Como assim? Ele disse sim, para Deus nada é impossível. Meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção nessa hora. Irmãos, esse versículo do 37, ele vem destacando aqui o poder divino, o poder de Deus. Esse poder que pode fazer todas as coisas. Coisas possíveis e coisas impossíveis. Nós vemos aí no nascimento de Jesus. Impossível não para nós, os humanos, como Maria. Impossível. Mas para o anjo não era impossível. Irmãos, essa concepção, né, que a respeito da Virgem, esse nascimento de Jesus,
é o principal, irmãos, desse acontecimento conosco hoje, com nós, de entender que esse Jesus que nasceu de Maria, ele é tudo para nós hoje. Tudo, tudo. E quando o anjo cita Deus, era o próprio Jesus, porque é Pai, Filho e Espírito Santo que se torna a Trindade e uma só pessoa. Eu continuo olhando, irmão, porque essa confiança e fé que Deus faz conosco, sabe? Esse convite para confiar em Deus, é mesmo quando esses planos de Deus parecem, sabe, irmãos, impossível. Esses planos, assim, a princípio, mas a gente não acredita, irmãos, porque essa mensagem, irmãos, ela reforça para nós a importância de ter fé e colocar a nossa confiança no Todo-Poderoso. É o que ensina a Bíblia Sagrada. É o que nós estamos aprendendo, que essa fé, irmãos, é colocar a confiança no Senhor e esperar nele os cumprimentos das promessas dele. Essa fé, irmãos, sabe? Essa fé que nós encontramos aqui, que o anjo propôs a Maria para ela crer. E ela creu, irmãos, ela creu. Então, irmãos, é visto, assim, veja bem, irmão, ele é visto como uma força a mais para confiar no poder celestial. Isso é, nós precisamos de continuar confiando em Deus, irmãos, porque esse sentimento que nós temos de acreditar em Deus é ter a convicção que Ele é fiel e capaz de suprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é capaz de suprir, porque Ele prometeu, irmão. Isso é uma promessa dele. Então, o poder de realizar o que parece impossível não é da pessoa em si, mas de Deus. Irmãos, por isso que nós estamos lendo e nós precisamos de acreditar, irmãos. Tem umas coisas, irmãos, que tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. E eu estou falando com pessoas que têm fé. E eu estou falando com pessoas que acreditam no poder de Deus. Eu estou falando com pessoas que tudo vai ser de acordo com a vontade dele. A fé ativa que traduz em ação e oração é essencial para que o poder de Deus se manifeste. Irmãos, essa fé que faz o poder se manifestar, essa crença em nosso Senhor, porque o que aconteceu ali, queridos, escuta só, o que aconteceu ali com Maria era uma coisa impossível.